Gostosuras ou travessuras? Nesse caso, indicações. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e já estamos aí no mês de outubro, aquele mês em que todo mundo adora uma boa indicação de livros com a temática de Halloween. Então eu separei diversos livrinhos, diversas indicações que são livros que vão fazer você ler durante esse mês de outubro. Alguns são thrillers, outros são suspense, outros são aquela vibe bem terrorzinho. Então, bora para as minhas indicações. E a primeira indicação, que é óbvio que eu não poderia deixar de vir aqui indicar para vocês, que é Coraline. Coraline, todo mundo já deve conhecer a história da pequena criança, onde acaba ali se mudando para um novo apartamento junto com seus pais. E é claro, né, os pais basicamente não dão muita atenção para a menina. Então, Coraline tenta ali, né, buscar alguma coisa para fazer durar ali dentro do seu apartamento, já que ela fica muito tempo sozinha. E no meio dessa sua aí busca, né, de diversão, de conhecimento, conhecer esse novo lugar na qual ela se mudou, né, que ela simplesmente não conhece muito bem, acaba que encontrando ali uma chave e uma bela de uma porta misteriosa, e ela acaba que abrindo essa porta e vendo um corredor ali bastante grande. Ela atravessa esse corredor, ela acaba entrando ali em um novo mundo, totalmente novo, onde ela acaba encontrando as mesmas pessoas que são do seu mundo, porém com uma única diferença, que no lugar dos olhos tem simplesmente botões. Então ela acaba que encontrando a sua mãe, o seu pai, e eles simplesmente são totalmente diferentes dos pais dela, da onde ela vive, onde ela veio, que simplesmente dá atenção para ela, dá mimo, dá carinho, dá tudo. Só que a única coisa que eles querem é que ela simplesmente troque os seus olhos por botões. Então a gente vai acabar conhecendo ali a Coraline nesse universo totalmente diferente, tentando entender ali, e claro, né, ela sendo uma menina bastante corajosa, porque ela simplesmente vai ali, né, com toda a sua coragem, batendo de frente com todo mundo e também tentando ali voltar para o seu universo, por mais, né, que ela queira atenção e carinho, ela entende que aquele mundo não é o mundo dela. E basicamente aqui em Coraline é uma história bastante rápida, divertida, onde você vê uma menina bastante corajosa, que te dá coragem, e é um livro muito bom que se encaixa aí, né, para vocês lerem no meio do Halloween, porque é uma leitura muito curtinha e bem divertida. E já com a minha próxima indicação, que simplesmente eu não poderia deixar de indicar os livros desse maioral aqui, né, o reizão aí do terror, que todo mundo já deve saber de quem eu estou falando. E o livro que eu vou indicar dele, que é Joyland. Basicamente aqui nós vamos acompanhar um protagonista onde ele está simplesmente passando por muitas diversas situações na sua vida. Ele acabou passando por um término ali bastante recente, e além disso ele não sabe o que vai fazer da vida ali, né, por conta da faculdade. Ele não sabe o que quer estudar, não sabe o que quer para sua vida. Então ele basicamente resolve tirar ali um ano sabático da faculdade, de todos os seus problemas, e vai para uma cidade pequena trabalhar em um parque de diversão. E nesse parque de diversão rola ali um boato de um assassinato que aconteceu naquele parque e que muita gente não sabe quem foi o assassino, e esse mistério pendura até hoje. Então ele, além de trabalhar nesse parque de diversões, ele vai tentar descobrir, né, todo esse mistério que envolve desse assassinato dessa personagem, e é claro, tentar saber o que de fato aconteceu, né, com essa personagem e quem é de fato o seu assassino. Então é uma história bastante interessante, é uma história assim lenta, tá? Porque eu tenho sérios problemas com a escrita do autor, e isso eu já deixei bastante claro, mas é uma história que você se envolve com o personagem, com a história dele, você também se envolve com esse mistério no parque, porque você também quer saber o que aconteceu com essa protagonista, o que aconteceu, o porquê ela morreu, qual foi o motivo, quem foi o assassino. Você fica nessa toda teoria, buscando uma teoria para saber quem é, né, o assassino. Também, né, além, né, de todo esse mistério, de toda essa situação, nós acompanha a sua amizade com dois outros protagonistas, que é uma mãe solteira com o seu filho, que ele está simplesmente passando por uma situação bastante delicada na sua saúde. Então, sempre que ele passeia ali na beira da praia, acaba que conhecendo, né, a mãe e o menino e fazendo também amizade com eles. Então, assim,
É uma história interessante que nós temos ali um thriller, nós temos um suspense, nós temos um mistério envolvente, você se envolve, né, com todo o desenvolver da história, dos mistérios, dos personagens, de tudo. E é claro que é uma leitura que se encaixa bastante ali, né, na leitura de Halloween. E a Alva é uma leitura bastante curta, que é um livro bem curtinho, que você consegue ler aí em 1 ou em 2 dias, ou até no máximo 3. Nesse caso eu demorei acho que 1 semana, mas enfim, eu deixo aqui a minha indicação do livro do Reizinho aí do terror. E já com a minha próxima indicação, que também é do Reizinho, que é do King, que eu vim aqui trazer essa indicação para você, apesar de foi uma leitura bastante arrastada para mim, mas talvez para alguém seja uma das melhores leituras, né? Sempre pode acontecer. E eu estou falando dele, que é O Iluminado. Basicamente aqui nós vamos acompanhar a história de vários protagonistas, basicamente uma família, onde nós temos o Jack, a mulher e o filho de 5 anos, 5, 6 anos. Eu não lembro o nome do filho dele, literalmente, a minha memória é muito ruim, tá? Mas aqui, basicamente, o Jack ele acaba conseguindo um emprego de zelador em um hotel, que é o Hotel Overlook, se eu não me engano. E esse hotel, eles vão ter que se mudar para ele, ficar ali durante os 6 meses que ele vai estar fechado, porque é uma época que esse hotel é fechado, que ninguém simplesmente pega ali aquele hotel para poder dormir, passar ali um final de semana ou um dia da semana, enfim. Então eles vão ali, né, para esse hotel, se mudam, ficam nesse hotel ali, Jack acaba ficando como zelador, cuidando do hotel, tanto que ele está passando por outros problemas, né, tanto que ele tem problema de alcoolismo, ele ainda está tentando lidar com essa situação, porque ele está naquele processo de não beber, né, de não ficar bêbado, e também ele está passando por uma outra situação, porque ele acabou sendo expulso do último trabalho na qual ele trabalhava, porque ele simplesmente bateu em um aluno. Então, assim, né, ele tem sérios problemas psicológicos e é óbvio, ele tem sérios problemas, assim, de controlar a própria raiva. Então, ele sente muita raiva ali, tanto de muitas coisas da vida dele. Então, assim, eles vão para esse hotel, muita coisa acontece nesse hotel, coisas bastante inusitadas, coisas como sobrenaturais, que por sinal, claro que é óbvio que o livro se encaixa muito aí, né, no tema de Halloween, porque ele tem essa coisa, essa vibe ali de mistério, suspense, tem a vibe de coisas ali sobrenaturais, vibe de fantasma. Então, assim, é uma leitura que eu gostei, sim, gostei da leitura, só que, assim, eu achei a leitura bastante arrastada, porque é uma leitura que, tipo, acontece uma coisa, mas ao mesmo tempo não acontece nada, sabe? Eu meio que tenho tive essa sensação quando eu estava lendo o livro, mas é algo que é uma leitura, assim, que se encaixa bastante aí no Halloween, e para quem nunca leu nada do King e quer embarcar, né, em alguma leitura do autor, pois O Iluminado eu deixo aqui a minha indicação para vocês lerem. É uma leitura, assim, bem interessante, eu gostei bastante, né? Marquei pouca coisa, mas é a minha indicação aí para vocês colocarem na sua listinha aí de Halloween. Se vocês acham que ia ter só indicações de thriller, suspense, mistério, essas coisas, não. Eu trouxe uma boa indicação que se encaixa perfeitamente aí pro meio do Halloween, que é aquele romancezinho, clichêzinho, que traz uma vibe de Halloween, que é Morando com um Vampiro. Aqui nós vamos acompanhar a protagonista Casey, onde ela está passando por diversos problemas e um deles é que ela precisa encontrar um local para poder morar. Nessa empreitada, ela acaba encontrando aqui um anúncio no jornal de um local bastante perfeito ali, alugando por um bom preço, assim, maravilhoso. Ela vai para esse encontro aí nesse apartamento e acaba aqui conhecendo o Frederick, que é simplesmente um cara bastante gato, que é a primeira coisa que ela pensa, simplesmente conhecendo ali de primeira e eles tendo ali, conhecendo ali, mostrando apartamento para ela, até que eles fecham ali um contrato. A diferença é que Frederick é de dia, ele dorme e de noite ele fica acordado. Sim, gente, o Frederick é basicamente um vampiro que ele passou ali por uma maldição que fez com que ele fique dormindo por um bom longo tempo, tanto que essa maldição acabou que quebrando e ele acabou acordando no século XX com muita coisa mudando, com tendo internet, tendo série, e ele meio que tá tentando ali se encaixar nesse novo mundo. E para isso ele precisa da ajuda da Casey. Então, assim, vai ser um romance clichêzinho,
maravilhosíssimo. É uma leitura bastante aconchegante, muito leve e bastante divertida, porque o tanto que eu ri com esse livro não tá no gibi. Então eu deixo aqui essa indicação maravilhosa para vocês que querem aquele romance bem clichêzinho e com vibe de Halloween. E para aqueles que adoram um bom mistério que fica ali criando mil e umas teorias, eu indico o Bosque das Coisas Perdidas. Aqui, basicamente, a gente vai acompanhar a protagonista Nora Walk, que ela é basicamente uma bruxa, ela vem de linhagem de bruxa, só que a questão aqui é que ela ainda não descobriu o seu poder, ela ainda está naquele processo de tentar descobrir porque ainda não despertou dentro dela. Em um dia na qual ela estava caminhando dentro de um bosque, que é um bosque que você só pode entrar em um determinado tempo, em uma determinada hora e num determinado clima, ou seja, você só pode entrar naquele bosque durante a noite, se eu não me engano, e de lua cheia. Então tem um determinado ali tempo para você entrar nesse bosque. E ela, dentro desse bosque, acaba que encontrando um garoto simplesmente esparramado ali no meio da neve. Esse garoto acaba aqui acordando, porém tem uma questão aqui com esse garoto, que esse garoto ele tá desaparecido já faz uma boa semana. Por quê? Porque aonde a Nora mora fica entre uma divisa ali, onde fica um orfanato, meio que um colégio de orfanato, alguma coisa assim. E esse menino é justamente desse orfanato, porque é onde os pais mandam garotas que são rebeldes, que são contra as regras, para esse orfanato, para esse colégio, meio que um colégio para tentar consertar, né, os meninos que são rebeldes, colocar um pouco ali de regras, né, na vida deles. Então ele simplesmente era desse colégio, só que ele já está simplesmente desaparecido há uma semana. Então a gente entra nessa empreitada, nessa história, em busca, né, desse mistério todo, tentando descobrir por que esse menino está desaparecido há uma semana, qual foi o motivo, qual foi a razão e, é claro, como é que ele sobreviveu dentro daquele bosque, porque qualquer pessoa que entra naquele bosque simplesmente desaparece e morre. Então, assim, temos todos ali uma vibe mistério, suspense, e você vai tentar criar mil e umas teorias. E também, é claro, tentar descobrir qual é o poder, né, a divindade da nossa pequena bruxinha, a Nora Walker. É um livro bastante divertido, eu gostei bastante, é uma leitura bem envolvente, porque você se envolve ali com todo o mistério, com todas as situações que acontecem no livro. Então, uma indicação muito legal aí para vocês lerem no meio do Halloween. Agora eu vou indicar 2 livrinhos, que são os livros que eu estou lendo nesse exato momento, que na minha cabeça, na minha opinião, eles se encaixam perfeitamente nessa vibe de Halloween. Eu vou começar pelo que eu estou lendo no Kindle, que é basicamente a leitura do mês de outubro, né, do clube na qual eu participo aqui na minha cidade. E o livro escolhido foi O Massacre da Família Hope. Ele é simplesmente um thriller, eu acredito que ele seja um thriller bastante psicológico. Eu ainda estou no início da leitura, eu estou em 17%, eu acho que entre ali 17% e 20% da leitura. Eu preciso terminar esse livro bem antes do encontrinho para o debate, né, do livro. Basicamente, aqui nesse livro nós vamos acompanhar a protagonista, que é a Kitty, onde ela é uma cuidadora de pessoas idosas e ela trabalha, né, em uma empresa. O que acontece é que ela acabou passando por uma situação, que um acidente aconteceu ali no seu trabalho, que fez com que ela simplesmente se afastasse do seu trabalho por um bom e longos meses. O que acontece é que toda essa situação acabou que manchando o seu currículo, mas querendo ou não, ela foi inocentada por todos os processos, né, da investigação, ela foi inocentada. Então ela acaba que voltando ativa no trabalho como curadora, ela consegue um novo trabalho, que é simplesmente cuidar de uma outra idosa, que é a Lenora Hope. Ela simplesmente teve uma situação, ela tem uma história lá no passado, onde acabou que a sua família sendo morta e ela foi a única que sobreviveu. Muita gente acredita que ela é a pessoa que fez todo o assassinato, porém, né, a justiça, né, os tribunais, as polícias, tudo diz que ela é inocente, mas muita gente acredita que não. Mas, até que se prove ao contrário, ela continua sendo inocente. Mas ela passou por muitos problemas, então ela fica ali numa cadeira de rodas e precisa que alguém cuide dela. E é nessa história, né, nessa empreitada, que a
Kit vai para casa, né, dessa mansão cuidar justamente da Lenora Hopes. Eu, como estou ainda no início da leitura, eu ainda estou naquela vibe assim, acredito ou não acredito na história dessa protagonista, dessa Lenora Hopes? Eu ainda não sei, eu tenho as minhas teorias. Eu basicamente estou naquela vibe de que leu o livro Verity e tipo, não confio em ninguém, sabe? Então, se eu já fui enganada em Verity, eu não vou ser enganada no massacre da família Hope. Então, assim, é uma leitura, é um thriller, é um suspense, e assim, que se encaixa bastante aí, né, na vibe de Halloween, né, pra quem gosta. Então, deixo aqui a minha indicação pra você. E já outra leitura que também eu estou fazendo, né, nesse caso é em livro físico, que pra mim ela tem muita vibe de Halloween, principalmente a sua capa, que é um café e um feitiço para a viagem. Gente, diz ou não diz que a capa não é uma bela vibe de Halloween? E assim, basicamente aqui na história nós vamos conhecer a Dina. A Dina, ela é uma bruxa, tá? Ela é uma bruxa que ela solta ali diversos feiticinhos e ela cuida de uma cafeteria que, por sinal, meu Deus, todas as coisas que ela faz nessa cafeteria, quando eu estou lendo minha boca, se enche de saliva, porque eu fico com vontade de experimentar as comidas que ela faz. Mas voltando aqui à história. Ela tem uma cafeteria bastante famosa, tem ali diversos feiticinhos que ela solta ali bem no ar, e qualquer coisa que as pessoas experimentam acabam tendo alguma coisa legal na sua vida, ou seja, pode ter uma sorte no amor, sorte no trabalho, sorte na faculdade, mas enfim, o que acontece é que a protagonista ela tem uma maldição que foi jogada a ela lá no final, lá quando ela tinha uns 15, 16, 17 anos, quando ela era uma adolescente. Foi jogada nela, que basicamente a maldição é que qualquer pessoa com a qual ela consiga se relacionar, essa pessoa acaba que sofrendo algum tipo de acidente. Então, por conta dessa maldição, a Dina acaba que se afastando de todo mundo, não tentando ter nenhum tipo de relação justamente para proteger a pessoa na qual ela está interessada. Então ela acaba tendo ali um caso de apenas de uma noite e ponto final, e acaba que não tendo nenhum tipo de relacionamento. Por outro lado, nós temos o Scott, que é o protagonista masculino. Ele simplesmente acabou que viajando aí no mundo inteiro, porque ele acabou tendo uma relação, só que essa relação simplesmente acabou, porque a protagonista, né, a lesão que ele teve, acabou que traindo ele, então ele tem ali um passado um pouco triste por conta disso. E por conta disso, né, que ele acabou que abandonando a Inglaterra, né, que é Londres, onde ele trabalha agora, e simplesmente viajando ali no mundo, né, pelos museus, porque ele é curador do museu, então ele acaba que procurando ali artefatos, né, para poder exibir no museu. Até que um tempo ele acaba que voltando para Londres e de fato ele resolve voltar a morar ali em Londres. Ele acaba tendo um trabalho como curador do Museu Britânico. E ele, em um dia qualquer, acaba entrando na cafeteria da Dina, ele se conhece, troca ali umas palavrinhas e coisas vão acontecendo ao redor ali deles, porque coisas simplesmente começam a quebrar ao redor de Dina. Porém, eles como não trocaram o nome, né, nessa interação, então a gente praticamente eles não sabem, né, quem eles são. Porém, tem uma situação aqui bastante inusitada, porque eles são amigos, eles têm amigos em comum. A Dina tem uma amiga que está noiva e que vai se casar, e o Scott tem um amigo que é noivo e vai se casar. Então, acho que aqui eu já deixo no ar do que vai acontecer. E assim, eu estou assim no início da leitura ainda, eu estou no capítulo 7, então assim, né? Tô no início, eu tô gostando muito da leitura, tô achando bem divertidíssima. E como é uma bruxinha, se encaixa bastante aí na minha indicação, né? Pra vocês lerem no mês de Halloween. E eu acho que eu já entrei na vibe, né, de Halloween, né? Pra vocês verem as minhas leituras atuais. Mas, deixo aqui a minha indicação pra vocês. É uma leitura bastante curta, tá, gente? É um livro muito curtinho, ele tem 200 e poucas páginas. Então, assim, vocês conseguem ler em um dia ou em 2 dias. Nesse caso, eu demoro um pouco, porque, né, trabalho, eu vou lendo durante a caminho do trabalho, quando eu volto. E, às vezes, acabo nem lendo durante a noite. Mas, é isso. Deixo aqui a minha indicação pra vocês. E já as outras 2 indicações que eu vou indicar aqui pra vocês são 2 livrinhos que eu, de fato, quero ler, que pra mim traz aquela vibe também de Halloween.
Começando com a primeira indicação, que é a Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebelde. Esse livro ele tá disponível no Kindle Limit e é óbvio que ele já está no meu Kindle há bastante tempo, só me falta ali a oportunidade para pegar e começar a ler. Talvez eu acabe pegando, né, agora, nesse mês de outubro, quando terminar o Massacre da Família Hope, eu acabe pegando ele para ler. Mas a sinopse desse livro é a seguinte: uma das poucas bruxas na Grã-Bretanha, Mika Moon, precisa seguir 3 regras: esconder sua magia, viver de maneira discreta e se manter distante de outras bruxas para que seus poderes não se misturem e causem algum acidente mágico. Como uma órfã que perdeu os pais muito cedo e uma figura austera e rigorosa, Mika está acostumada a viver sozinha e a seguir regras, todas elas, com uma exceção: os vídeos que publica online fingindo ser bruxa. Afinal, ninguém levaria a sério, né? Então, assim, eu tenho muita curiosidade de ler esse livro. Eu vi muita gente falando que esse livro é bem divertido, é bem aconchegante, e ele traz meio aquela vibe de cozy fantasia, sabe? Que cozy fantasia é aquele livro bem aconchegantezinho, bem de deixar o coração quentinho. Então, eu tô muito curiosa, ele tá no meu Kindle, então aqui, deixo essa minha indicação aqui pra vocês, porque esse livro também se encaixa aí nessa vibe de Halloween. E já o outro livro que eu também tenho muita vontade de ler, que também se encaixa aí nessa vibe de Halloween, que é Pra Te Ver Melhor. Basicamente parece ser uma releitura da Chapeuzinho Vermelho e traz um pouco ali de mistério, de suspense, ou talvez uma bela de uma fantasia bem tipo gótica, acredito eu. E a sinopse desse livro é a seguinte: na antiga floresta de Aramor, uma história assombrada na calada da noite. A lenda de um lobo que encurrala viajantes sob a lua cheia e ataca humanos em suas casas. Red mora nos arredores da floresta e conhece bem a artimanha do lobo. Ela sempre anda pela floresta ao anoitecer, mesmo em noite de lua cheia, e nunca segue o mesmo caminho como os outros colegas da vila. Afinal, Red sempre foi diferente. Eu sempre vejo a capa desse livro e fico muito curiosa e com muita vontade de ler. Então, assim, é um livro que realmente para mim traz aquela vibe bem gótica, bem tipo mistério, sabe? E acredito ser um bom livro e eu tenho muita curiosidade. O livro também está disponível no Kindle Limit, então é bem provável que eu acabe pegando ele para ler também. E é um livro que também acho que se encaixa aí no mês de Halloween. Então, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações de livrinhos aí para vocês entrarem já na vibe de Halloween, nesse mês de outubro, já entrando, né, naquela gostosura ou travessura. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí qual a indicação que vocês estão curiosos para ler, porque eu também quero saber, e é óbvio, né, me indicar livros para entrar na vibe de Halloween, porque eu vou estar lendo e eu quero ler também, né, gente? Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu tô sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.